No escuro da madrugada lisboeta, ela viu uma sombra se movendo, uma mulher desconhecida revirando as gavetas, e antes que pudesse gritar, a intrusa virou-se com uma faca na mão, mas em vez de atacar, jogou-a no chão e sussurrou: "Por favor, não chame a polícia, eu só preciso de comida." Aquela noite mudaria tudo, porque aquela ladra, Ana, não só roubou pão e queijo, mas também o coração de Maria, revelando segredos que abalariam sua vida perfeita e conservadora. Maria, com 28 anos, vivia em um apartamento modesto no bairro de Alfama, em Lisboa. Filha de uma família católica tradicional, ela trabalhava como professora de história em uma escola secundária, onde ensinava sobre revoluções passadas enquanto lutava contra a sua própria revolução interna. Casada há 3 anos com João, um engenheiro estável e previsível, Maria mantinha uma fachada de normalidade. Mas nos últimos meses, dúvidas a consumiam, sonhos com mulheres, olhares prolongados para colegas, uma inquietação que não conseguia nomear. Aquela intrusão noturna foi o gatilho. Ana, a ladra, tinha 30 anos e uma vida marcada por abandonos. Criada em um orfanato no Porto, ela havia fugido aos 18 anos, vivendo de bicos e pequenos furtos para sobreviver. Alta, com cabelos pretos curtos e olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo, Ana era lésbica assumida, mas isso só lhe trouxera mais rejeição. Naquela noite, faminta após dias sem emprego, ela arrombou a janela da cozinha de Maria por desespero. Quando Maria acendeu a luz, Ana congelou. Em vez de pânico, Maria viu nos olhos dela uma vulnerabilidade que ecoava a sua própria. "Quem é você?" "O que quer aqui?" perguntou Maria, a voz tremendo, mas sem recuar. Ana, com as mãos erguidas, respondeu: "Me chamo Ana. Estou passando fome. Não vou machucar ninguém." Algo na honestidade crua de Ana tocou Maria. Em vez de ligar para a polícia, ela ofereceu um sanduíche e uma xícara de café. Elas sentaram à mesa da cozinha, o silêncio pontuado por olhares furtivos. Ana contou sobre sua vida nas ruas, sobre amores perdidos e a luta contra o preconceito. Maria ouviu, fascinada, sentindo uma conexão inexplicável. Pela manhã, Ana se foi, deixando um bilhete: "Obrigada pela misericórdia. Se quiser me encontrar, estou no mercado da Ribeira." Maria rasgou o papel, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Durante o dia, na escola, ela se distraía, pensando na mulher que invadira não só sua casa, mas sua alma. João notou sua distração ao jantar. "O que há, amor?" "Parece distante." Maria mentiu, dizendo que era cansaço. Mas à noite, sozinha na cama enquanto João dormia, ela se questionava: por que não chamar a polícia? Por que aquela mulher a intrigava tanto? Dias depois, impulsionada por uma curiosidade incontrolável, Maria foi ao mercado da Ribeira. O cheiro de peixe fresco e especiarias enchia o ar. Ela avistou Ana vendendo frutas em uma banca improvisada. "Você veio", disse Ana, surpresa, com um sorriso que iluminava seu rosto cansado. Elas conversaram por horas, Ana compartilhando histórias de viagens pelo interior de Portugal, de noites sob as estrelas em Sintra, de amores que terminavam em dor por causa da sociedade conservadora. Maria, pela primeira vez, falou sobre suas dúvidas, sobre o casamento que parecia uma prisão dourada. A amizade floresceu rapidamente. Elas se encontravam em cafés escondidos, passeavam pelos miradores de Lisboa, compartilhando segredos. Maria sentia uma atração crescente, um calor no peito que nunca sentira com João. Mas o conflito interno a atormentava. O que diria sua família? Sua mãe, devota à igreja, via a homossexualidade como pecado. Seu pai, um homem rígido, esperava netos. E João? Ele era bom, mas não a completava. Ana, por sua vez, lutava contra a desconfiança. Maria era casada, de uma classe diferente. "Você não entende o que é ser como eu", disse Ana uma vez, "ser julgada por quem ama." Uma tarde, em um banco no Jardim da Estrela, Ana tocou a mão de Maria. O gesto foi elétrico. Maria retraiu, mas seus olhos traíam desejo. "Eu não posso", murmurou. Ana assentiu, mas o dano estava feito. Naquela noite, Maria discutiu com João pela primeira vez, acusando-o de ser distante, quando na verdade era ela quem se afastava.
Ele, confuso, tentou reconfortá-la, mas Maria chorou sozinha no banheiro, dividida entre o dever e o desejo. A tensão aumentava. Maria começou a mentir sobre horários, dizendo que tinha reuniões na escola para encontrar Ana. Elas falavam sobre literatura, sobre Camões e Pessoa, mas o subtexto era sempre o mesmo: a atração proibida. Ana confessou ter-se apaixonado por Maria naquela primeira noite. Você me viu como humana, não como criminosa. Maria, aterrorizada, admitiu sentir o mesmo, mas o medo a paralisava. Então veio o primeiro confronto. A mãe de Maria, Dona Isabel, visitou inesperadamente e encontrou uma foto de Ana no celular da filha. Quem é essa mulher? Por que vocês parecem tão próximas? Perguntou, o tom acusador. Maria gaguejou uma desculpa, mas Dona Isabel farejou algo errado. Lembre-se do que a Bíblia diz, filha. Não se perca. Maria sentiu o peso da tradição esmagando-a. Enquanto isso, Ana enfrentava seus próprios demónios. Um ex-namorada, Rita, reapareceu, exigindo que Ana voltasse para o Porto. Rita era manipuladora, usava o passado de Ana contra ela. Você acha que uma mulher casada vai te escolher? Você é uma ladra, Ana. Ana resistiu, mas a dúvida se instalou. Maria, pressionada, decidiu confrontar seus sentimentos. Em uma noite chuvosa, ela encontrou Ana em um bar no bairro Alto. Eu preciso de você, disse, e elas se beijaram pela primeira vez. O mundo parou. Mas o beijo foi interrompido por um amigo de João, que as viu. O escândalo estava prestes a explodir. O amigo de João, Miguel, não perdeu tempo. No dia seguinte, ele confrontou Maria no trabalho. Vi você com aquela mulher. O que João diria? Maria, pálida, implorou silêncio, mas Miguel, leal ao amigo, contou tudo. João chegou em casa furioso, os olhos vermelhos de raiva e dor. É verdade? Você me traiu com uma mulher? Maria, lágrimas escorrendo, admitiu: não é traição, é quem eu sou. João, atordoado, saiu batendo a porta, deixando Maria sozinha com sua culpa. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Dona Isabel ligou, histérica: você enlouqueceu? Isso é contra Deus, contra a família. O pai de Maria, Sr. Manuel, cortou o contato, dizendo que ela era uma vergonha. Na escola, cochichos começaram, colegas conservadores olhavam torto, pais reclamavam. Maria sentia o mundo desabar, questionando se valia a pena. Eu perdi tudo por um beijo, pensou, mas o pensamento de Ana sustentava. Ana, ao saber, correu para o lado de Maria. Elas se refugiaram em um pequeno hotel em Cascais, longe dos olhares. Lá, conversaram até o amanhecer. Ana compartilhou sua própria história de rejeição, expulsa do orfanato aos 16 por beijar uma amiga, vivendo na rua, enfrentando violência. A sociedade nos odeia, mas o amor vale a luta, disse. Maria, inspirada, decidiu lutar. Mas o preço era alto. João pediu divórcio, exigindo metade dos bens. A família de Maria intensificou a pressão. Dona Isabel organizou uma intervenção, convidando um padre. Você precisa de ajuda, filha. Isso é uma fase, um demónio. O padre falou de pecados, de cura pela fé. Maria, furiosa, defendeu-se: meu amor não é pecado. Ela saiu, mas o dano emocional foi profundo. Sonhos com acusações a atormentavam, acordando suada. Ana, enquanto isso, lidava com Rita. A ex apareceu no hotel, ameaçando expor o passado criminoso de Ana. Se você ficar com ela, eu conto tudo à polícia. Ana, dividida, confrontou Rita. Você me usou, me machucou. Acabou. Rita, vingativa, denunciou Ana por furtos antigos. A polícia a interrogou e Ana quase foi presa, salva por falta de provas. Maria apoiou Ana, contratando um advogado com o pouco dinheiro que tinha. Nós enfrentamos isso juntas, disse. Mas o estresse abalou a relação.
Discussões surgiram. Maria culpava Ana por seu passado, Ana acusava Maria de fraqueza. Você ainda se importa com o que eles pensam? Gritou Ana. Maria, ferida, retrucou. É fácil para você, sem família. Apesar das brigas, o amor as unia. Elas se mudaram para um apartamento pequeno em Belém, tentando reconstruir. Maria perdeu o emprego na escola, vítima de preconceito velado. Não se encaixa mais na nossa imagem, disse o diretor. Desempregada, ela vendia artesanato online enquanto Ana conseguia um emprego como garçonete. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava resquícios conservadores. Vizinhos fofocavam, amigos se afastavam. Maria recebeu mensagens anônimas: volte para o marido, aberração. Ana, endurecida pela vida, protegia Maria, mas internamente desmoronava. Vale a pena tanto sofrimento? Questionava-se. Um ponto de virada veio quando o irmão de Maria, Pedro, o único aliado, visitou. Eu te apoio, mana. O amor é amor. Ele mediou uma conversa com os pais, mas Sr. Manuel foi implacável. Escolha, nós ou ela. Maria, com o coração partido, escolheu Ana. Eu escolho ser feliz. Mas a escolha trouxe mais dor. Dona Isabel adoeceu de estresse, culpando Maria. No hospital, Maria implorou perdão, mas a mãe virou o rosto. Você me matou. Maria saiu destruída, questionando sua decisão. Ana, vendo o sofrimento, propôs terminar. Não quero te destruir. Maria recusou. Sem você, eu já estou destruída. Elas se reconciliaram, mas a tensão permanecia. Então, Rita reapareceu, desta vez com provas de um furto antigo. Ela chantageou Ana: deixe Maria ou vou à polícia. Ana, para proteger Maria, mentiu: eu não te amo mais. Maria, devastada, acreditou na traição. Maria, sozinha no apartamento, chorava inconsolável. A traição de Ana a quebrou. Como ela pôde, pensava, ignorando as chamadas de Pedro. Dias se passaram em isolamento, com Maria revivendo memórias, o primeiro beijo, as noites em Cascais. Mas a dor a consumia, levando-a a questionar sua identidade. Talvez eles estejam certos, talvez eu seja errada. João, sabendo da separação, reapareceu, oferecendo reconciliação. Eu te perdoo, vamos tentar de novo. Maria, vulnerável, considerou. A pressão familiar aumentou. Dona Isabel, recuperada, implorou: volte para casa, filha. Senhor Manuel prometeu ajuda financeira se ela endireitasse. Ana, por sua vez, sofria em silêncio. Morando em um albergue no Porto, ela lutava contra a chantagem de Rita. Você ganhou, disse a Rita, mas planejava contra-atacar. Ana contatou um antigo amigo advogado, reunindo evidências contra Rita por assédio. Enquanto isso, Maria aceitou um encontro com João. No restaurante, ele falou de futuro, filhos. Maria ouviu, mas sentia vazio. Eu mudei, disse. João insistiu, foi uma fase. Aquelas palavras enfureceram, lembrando-a de Ana. Pedro, suspeitando algo errado, investigou. Descobriu sobre Rita e confrontou Ana. Por que mentiu? Ana confessou a chantagem. Pedro, determinado, ajudou a expor Rita, levando-a à polícia por extorsão. Com Rita presa, Ana correu de volta a Lisboa. Encontrou Maria na Ponte Vasco da Gama, onde elas haviam se declarado amor uma vez. Eu menti para te proteger, explicou Ana, lágrimas nos olhos. Maria, chocada, abraçou-a. Nunca mais me deixe. A reconciliação foi doce, mas marcada por cicatrizes. Elas voltaram ao apartamento, reconstruindo confiança. Maria confrontou os pais novamente: aceitem ou percam-me. Dona Isabel, abalada pela doença, cedeu um pouco: eu tento entender. Senhor Manuel permaneceu distante, mas o gelo começou a derreter. Na sociedade, desafios persistiam.
Maria encontrou um novo emprego em uma ONG de direitos LGBTQ+, onde ajudava outros em situações semelhantes. Ana, inspirada, estudou para ser assistente social, querendo ajudar os sem-teto. Mas novos conflitos surgiram. Uma prima de Maria, Sofia, descobriu o relacionamento e espalhou na família estendida. Tias e tios ligavam, condenando. Vocês envergonham a linhagem. Maria, fortalecida, respondeu: o amor não envergonha. Ana enfrentou preconceito no trabalho, clientes recusavam ser servidos por uma como ela. Demitida, ela desabou. Maria apoiou: nós superamos. O clímax veio em uma manifestação pelos direitos gays em Lisboa. Maria e Ana marcharam, bandeiras arco-íris ao vento. Lá, encontraram oposição, manifestantes conservadores gritavam insultos. Uma pedra atingiu Ana, ferindo-a levemente. Maria, furiosa, defendeu-a publicamente em um discurso improvisado: o amor não é crime. A mídia cobriu, tornando-as símbolos. Apoio veio de estranhos, mas também ódio. Cartas anônimas ameaçadoras chegavam. Maria questionava: vale a pena ser visível? Internamente, dúvidas persistiam. Maria sonhava com uma vida normal, mas acordava sabendo que era ilusão. Ana, traumatizada pelo passado, temia abandono. Pedro organizou uma reunião familiar. No jantar, tensões explodiram. Senhor Manuel acusou Ana de corromper Maria. Ana rebateu: eu a amo, algo que você não entende. Dona Isabel mediou, admitindo: eu errei em julgar. A noite terminou em trégua frágil. Maria sentiu alívio, mas o preço era visível: rugas prematuras, noites insones. Com a trégua familiar, Maria e Ana tentaram normalidade. Elas adotaram um cachorro, símbolo de sua união. Passeios no Parque Eduardo VII as aproximavam. Mas sombras pairavam. João, não aceitando o divórcio, processou por bens, alegando infidelidade. O tribunal, em uma Portugal ainda patriarcal, favoreceu parcialmente. Maria perdeu economias, forçando-as a mudarem para um bairro mais pobre. Ana, desempregada, voltou a velhos hábitos por desespero, um pequeno furto em uma loja. Flagrada, ela fugiu, mas a culpa a consumiu. Eu sou uma ladra, Maria. Você merece melhor. Maria, descobrindo, confrontou-a: você prometeu mudar. A briga foi intensa, com acusações voando. Ana saiu, deixando Maria sozinha novamente. Na solidão, Maria refletiu sobre escolhas. Ligou para Pedro: estou perdida. Ele aconselhou: o amor exige sacrifícios, mas não destruição. Maria buscou terapia, explorando sua identidade. A terapeuta ajudou-a a ver que seu amor por Ana era real, mas precisava de limites. Ana, arrependida, devolveu o item furtado e procurou ajuda em um grupo de apoio para ex-detentos. Lá, conheceu histórias semelhantes, ganhando perspectiva. Eu posso mudar, decidiu. Semanas depois, Ana voltou, humilde: eu errei, mas lutei por nós. Maria, cautelosa, aceitou, mas impôs condições: terapia conjunta, honestidade total. A terapia revelou camadas profundas. Maria admitiu medo de abandono, raiz em uma infância rígida. Ana confessou insegurança por seu passado. Elas trabalharam, fortalecendo o laço. Mas a sociedade testava. Em uma festa familiar, tias sussurravam. Maria, corajosa, beijou Ana publicamente: isso é quem sou. Alguns aplaudiram, outros saíram. Dona Isabel, evoluindo, defendeu: deixem minha filha em paz. Senhor Manuel, lentamente, amoleceu. Em uma conversa privada, admitiu: eu temo por você no mundo cruel. Maria respondeu: o cruel é não me aceitar. Ele chorou, o primeiro passo para a reconciliação. Ana encontrou emprego em uma ONG, ajudando mulheres em situação de rua.
Seu passado se tornou força. Maria, promovida, liderava campanhas contra a discriminação. Um novo conflito, amigas de Maria questionavam a relação. Ela é instável, diziam. Maria defendeu, ela é minha escolha. Então, uma traição inesperada. Pedro, o aliado, revelou acidentalmente um segredo. Ele havia ajudado João no processo por pena. Maria, furiosa, cortou contato. Você me traiu. A dor reabriu feridas. Ana consolou, mas Maria duvidava de todos. Quem mais me apunhala pelas costas? Pedro se desculpou, explicando, eu errei, mas queria te proteger. Maria perdoou, mas a confiança demorou a voltar. O relacionamento de Maria e Ana amadureceu através das provações. Elas planejaram uma viagem à Madeira para recomeçar. Lá, em praias vulcânicas, renovaram votos privados. De volta, enfrentaram uma crise final. Dona Isabel sofreu um infarto. No hospital, ela sussurrou para Maria, eu te amo, com ou sem ela. Maria chorou, vendo a mãe aceitar. Senhor Manuel, abalado, convidou Ana para jantar. Prove que a merece, disse. Ana, com dignidade, respondeu, eu já provei, amando-a apesar de tudo. A família, aos poucos, se uniu. Não perfeito, mas progressivo. Com a família se ajustando, Maria e Ana encontraram paz relativa. Elas se envolveram em ativismo, participando de paradas do orgulho em Porto e Lisboa. Maria escreveu um blog sobre sua jornada, inspirando outras. Ana, empoderada, mentorava jovens lésbicas. Mas o passado assombrava. Rita, solta da prisão, enviou ameaças. Vocês não escapam. Ana, temerosa, quis fugir. Maria insistiu, enfrentamos juntas. Elas denunciaram e Rita foi presa novamente. O estresse testou o amor. Discussões sobre o futuro surgiram. Filhos? Maria queria adotar, Ana hesitava por seu background. E se eu for uma mãe ruim? Maria tranquilizou, você será ótima. Elas consultaram especialistas, iniciando processo de adoção. A burocracia, em uma Portugal conservadora, foi árdua, entrevistas questionando sua estabilidade. Elas persistiram, provando seu amor. Amigos verdadeiros emergiram, formando uma rede de apoio. Em um churrasco, celebraram aniversários, rindo de adversidades passadas. Maria refletia sobre o caminho da intrusão noturna à união. O preço foi alto, mas a recompensa maior. Ana, em um momento íntimo, disse, você me salvou aquela noite. Maria respondeu, nós nos salvamos. O clímax final veio em um evento familiar, o casamento de Pedro. Maria e Ana foram como casal. Senhor Manuel as apresentou, minha filha e sua companheira. Um marco. Dona Isabel presenteou-as com uma aliança, para o que vier. A história culminou em uma noite estrelada no mirador de São Pedro de Alcântara. Maria e Ana, de mãos dadas, olharam Lisboa. Nós vencemos, disse Maria. Mas vitórias trazem reflexões. Maria questionava, foram as escolhas certas? O sofrimento valeu? E você, leitor, acha que amar contra tudo é sempre a escolha certa, ou às vezes o conformismo é salvação?